Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre os fenômenos que ocorrem com as ondas. Semana passada estudamos a reflexão de uma onda e essa semana vamos estudar a refração de uma onda. Bom pessoal, antes de começar a falar da refração, vamos fazer uma analogia aqui para a gente entender o princípio básico, ok? Então imagine que eu tenha aqui uma situação de uma pessoa se afogando no mar, né? E você está vendo de cima. Abaixo dessa linha é o mar, acima dessa linha é a areia. E o salva-vidas vai fazer de tudo para salvar a pessoa. Bom, então ele tem três opções de caminho. Caminho 1, onde ele vai percorrer a maior distância na areia e a menor distância no mar. Caminho 2, uma linha reta, ligando ele até a pessoa que está se afogando. E o caminho 3, ele vai percorrer uma distância menor na areia e uma distância maior no mar. Bom, então a pergunta é a seguinte: qual dos três caminhos é melhor? Qual dos três caminhos faz com que ele chegue mais rápido até a pessoa? Bom, a lógica é a seguinte, pessoal. Tem que pensar onde a velocidade dele é maior, na areia ou no mar. Né? Ele corre mais rápido do que nada ou ele nada mais rápido do que corre? Bom, pessoal, então é óbvio que ele vai correr mais rápido do que nadar. Não é? Então ele precisa aproveitar essa vantagem que ele tem na areia e percorrer um espaço maior na areia e um espaço menor na água. Logo, a melhor opção de caminho é o caminho 1, ok? Então, o caminho 1 faz com que ele chegue o mais rápido possível à pessoa que está se afogando. Por que essa analogia? Porque o fenômeno da refração segue a mesma lógica. Você imaginar que você tem uma onda no formato de luz. Bom, existem vários tipos de ondas, né? E a luz é só mais um dos tipos, né? Então, se você imaginar uma pessoa apontando uma lanterna aqui para um aquário, por exemplo, ou melhor que lanterna, uma ponteira de laser, o que vai acontecer é o seguinte: a luz ela se propaga mais rápido no ar do que na água. Então, ela vai fazer uma trajetória mais ou menos assim, parecida com o que aconteceu lá com o salva-vidas na praia, tá? Então, para a luz sair de um ponto A e chegar em um ponto B, ela tenta fazer isso o mais rápido possível. Então, ela aproveita essa vantagem que ela tem no ar, onde a velocidade dela é maior, ok? Bom, então esse desvio que a luz sofre é o que nós chamamos de refração. Bom, e uma maneira de medir esse desvio é por meio do ângulo, né? Então, para definir o ângulo, a gente desenha aqui uma linha imaginária, que é chamada de reta normal, que vai servir como referência para a gente determinar o ângulo de entrada do raio e o ângulo aqui de refração, ok? A gente chama o ângulo de entrada, a gente chama de ângulo de incidência, e o ângulo de refração a gente chama de R, tá? Bom, se você tiver um pequeno aquário na sua casa e uma ponteira de laser, você pode fazer um experimento simples, né? Coloca um pouco de água no aquário e um pouquinho de leite, alguma coisa para dar uma cor para a água, e você vai perceber esse desvio aqui do feixe de laser, tá? Então, tem vários experimentos para a gente conseguir perceber aí, visualizar este fenômeno. Bom, pessoal, eu fiz a analogia do salva-vidas na praia. O livro traz outra analogia, né? Imagine aqui um pedaço de um brinquedo, né? Um pedaço de um carrinho que se quebrou, e aí esse carrinho ele vem rolando num piso liso e de repente entra aqui na parte de um carpete, um tapete, né? Então a velocidade vai diminuir, né? E como a velocidade vai diminuir, você vai ter um desvio da trajetória similar ao que acontece com a luz quando muda de meio, ok? Outro detalhe que eu não comentei é o seguinte: quando ele
está em um meio. Aqui, no caso, o meio de propagação é o ar. E aí você tem outro meio de propagação que passa a ser a água. Quando ele sai de um meio de propagação e vai para outro, duas coisas podem acontecer. A velocidade pode aumentar ou pode diminuir, ok? Sempre que a velocidade diminuir, o raio vai se aproximar da reta normal, né? Esse raio refratado, ó, chegou mais perto da normal. O ângulo R é menor do que o ângulo I, tudo bem? Se fosse ao contrário, se você imaginar a luz saindo de dentro da água e indo em direção ao ar, né, a velocidade iria aumentar. Sempre que a velocidade aumenta, o raio se distancia da reta normal, tá? Então esta é uma dica importante. Então nessa analogia aqui do pedaço de brinquedo no carpete, acontece a mesma coisa, né? Se você imaginar uma reta normal aqui, a velocidade vai diminuir no carpete ou no tapete e o brinquedo vai se aproximar dessa reta normal. Bom, mas por que é importante entender este fenômeno da refração? Primeiro, para compreender aí vários processos que acontecem na natureza, ok? E até mesmo para criar instrumentos como óculos, telescópios, microscópios, tá? Então, todo instrumento que tem lente se baseia no princípio da refração, tá? Então, aqui nós temos uma lente convergente que vai fazer com que os raios de luz sofram uma conversão, né? Esses raios vão se cruzar aqui em um determinado ponto. E aqui um outro tipo de lente, fazendo com que o raio sofra uma divergência, ou seja, um espalhamento da luz, tá? Então, para cada tipo de problema de visão, tem um tipo específico de lente apropriado, né? Então, nós temos o caso da miopia, do astigmatismo, hipermetropia, né? Então, temos lentes diferentes para cada tipo. Bom, e mesmo sendo do mesmo tipo de material, você consegue fazer desvios diferentes de acordo com o formato da lente, tudo bem? Mas este é um assunto que a gente vai aprofundar mais adiante. A ideia dessa aula, dessa semana, é apenas entender o princípio básico da refração, tudo bem? Bom, pessoal, agora vamos para uma parte mais analítica aqui, né? Nós já vimos em semanas anteriores essa fórmula aqui. Velocidade é igual a lambda vezes f. Tá? Bom, então nós já comentamos que quando a luz passa de um meio para outro meio, a velocidade pode sofrer alteração, não é? Aqui, só de observar a figura, ele não fala que meio é esse, se é o ar, se é a água, se é o vácuo, né? Mas só de observar a figura, a gente percebe que houve uma diminuição da velocidade, porque este raio refratado se aproximou da reta normal, né? O ângulo R é menor do que o ângulo I, tá? Bom, mas o que acontece com a frequência da onda? A frequência ela não se altera, pessoal. Porque a frequência ela está relacionada, por exemplo, à cor da luz. Então, se você imaginar que é um laser emitindo luz vermelha, a cor não vai mudar se a luz sair do ar e ir para a água, ok? Então, se a cor não muda, isso quer dizer que a frequência não muda. A frequência é uma característica da onda, ok? Então, se a frequência será constante, alterando a velocidade, automaticamente altera o comprimento de onda, tá? Que seria esse espaçamento aqui entre as frentes de onda. Ó, perceba que o comprimento de onda aqui, neste meio 1, é maior do que o comprimento de onda no meio 2, ok? Bom, então, se a velocidade aqui neste meio 1 era V1, no meio 2 passou a ser V2, tá? Ocorreu uma diminuição de velocidade, o comprimento de onda deve sofrer uma diminuição na mesma proporção, tá? É isso que está dizendo essa fórmula aqui, ó. A relação de V1 com V2 tem que ser igual à relação de lambda1 com lambda2, ok? Que é o comprimento de onda. Para quem não lembra das aulas anteriores, quando você tem uma onda, a distância entre duas cristas, né,
é este comprimento de onda, que parece um Y de cabeça para baixo, né? Na verdade, é uma letra do alfabeto grego, é o lambda, que é uma característica importante das ondas, tudo bem? Bom, entendendo essa fórmula, a relação aqui, vamos falar agora do índice de refração, tá? O índice de refração seria um valor que vai caracterizar a interação de um meio com o outro, tá? Então a gente vai representar pela letra N, tá? Ele não tem uma unidade de medida, ok? É adimensional, porque as unidades de medida se cancelam aqui nessa equação, ok? Nas próximas aulas, nós vamos ver que existem tabelas com índice de refração para cada tipo de material, tá? Então, dependendo do tipo de desvio que deseja fazer, você pode ter aí o material mais apropriado para utilizar, ok? Bom, a lei de Snell-Descartes vai relacionar os ângulos, o ângulo de incidência com o ângulo de refração, as velocidades e os comprimentos de onda, ok? Se bem que, apesar de estar aqui no texto, nenhum exercício vai cobrar aqui exatamente essa parte dos ângulos, por enquanto. Bom, vamos aqui ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Ondas sonoras propagam-se no ar a 20 graus Celsius com velocidade de 340 metros por segundo. Então, a velocidade do som no ar depende também da temperatura, né? Mas a grande maioria dos exercícios de física utilizam aqui o 340, tudo bem? Na água, a 25 graus, a velocidade de propagação dessas ondas sonoras é igual a 1.500 metros por segundo. Considere uma onda sonora de comprimento de onda 17 metros que se propaga do ar para a água, estando esses meios nas condições descritas acima. Determine para essa onda, item A, a frequência, item B, o comprimento de onda. Bom, desses 5 valores informados aqui, as temperaturas a gente não precisa se preocupar, ok? Ele só informou a temperatura para ter um enunciado mais rigoroso, né? Mais detalhado. Mas na hora da resolução, esses valores não entram, ok? Bom, como essa questão está no seu formulário, eu vou alterar os valores aqui para resolver como forma de exemplo. Então, ao invés de 340, vamos imaginar que seja 300, ok? E o 1500, eu vou colocar 1000. Assim eu trabalho com números redondos, fica até mais fácil. Os 17 metros eu vou trabalhar com 20. E agora vamos para a resolução. Item A. Bom, mas antes disso, vamos imaginar a situação acontecendo aqui, né? Nós temos um meio de separação entre o ar e a água. Bom, então a situação é mais ou menos essa. Você tem aqui uma onda numa velocidade de 300 metros por segundo, sai do ar e entra na água numa velocidade de 1000. Né? Aí o aluno mais atento diria o seguinte: professor, o senhor disse que do ar para a água a velocidade deveria diminuir, e aqui está dizendo que está aumentando. O detalhe é o seguinte: nos exemplos anteriores a gente estava tratando de uma onda luminosa, e aqui a gente está tratando de uma onda sonora. Então a onda sonora se comporta de modo diferente, ok? Do ar para a água aumenta a concentração de moléculas. E isso para o som é melhor. O som se propaga melhor quanto mais for concentrado as moléculas, diferente da luz, ok? Bom, então a velocidade aumentou, logo você tem um afastamento da reta normal, o ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência. E a reta normal está aqui para auxiliar a gente a verificar estes ângulos, ok? Bom, qual a frequência dessa onda? Nós temos uma fórmula que relaciona a frequência, comprimento de onda e velocidade, né? O V lambda F. Sempre que se estuda fenômenos ondulatórios,
essa equação aqui é fundamental, ok? Bom, o comprimento de onda, ele informa aqui, vale 20, ok? Então, o meu lambda 1 vale 20. Então, com essas informações, com a velocidade e o comprimento de onda, eu consigo facilmente descobrir a frequência, tá? É só isolar a frequência aqui, este lambda que está multiplicando passa para lá dividindo, e a fórmula vai ficar F igual a V dividido por lambda, ok? Substituindo os valores, velocidade é 300, o lambda é 20, agora é só dividir 300 por 20, né? Corta 0 com 0 aqui, 30 dividido por 2, isso vai me dar uma frequência de 15 Hz, tá? Qual é o significado físico disso, pessoal? 15 Hz quer dizer que eu tenho 15 oscilações por segundo. Então, se eu tiver um alto-falante aqui emitindo essa onda sonora, quer dizer que meu alto-falante está vibrando aqui 15 vezes por segundo, ok? Na verdade, nem é uma onda que a gente consiga ouvir, né? O nosso aparelho auditivo começa a se sensibilizar a partir dos 20 Hz, né? Até 20.000 Hz. Então, fora dessa faixa, a gente não consegue escutar, tudo bem? Então, calculamos o item A, descobrimos aqui a frequência da onda, tá? Lembrando que a frequência não muda, tá? Quando a onda sai do ar e entra na água, a frequência continua sendo a mesma, o que vai mudar é o comprimento de onda. Então, vamos lá para o item B. Ele quer saber o comprimento de onda na água. Esse comprimento de onda que eu tenho aqui de 20 metros, é no ar, tá? O lambda 2, eu não sei. Eu vou calcular agora. Então, para isso, nós vamos usar a relação das proporções, não é? De V1 para V2 houve um aumento, né? Então, de lambda 1 para lambda 2 deve haver um aumento na mesma proporção, ok? Então, dessas 4 variáveis aqui, eu conheço 3 e a minha incógnita é o lambda 2, tudo bem? Então, vamos lá. Só substituindo os valores, V1 vale 300, substituir. Para facilitar a vida aqui, nós podemos cortar um zero da esquerda com um zero da direita, ok? Ainda posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Bom, e agora eu vou isolar este lambda 2, ou fazer uma multiplicação cruzada, né? 3 vezes lambda 2 é igual a 2 vezes 100. Então está aqui, 3 lambda 2 é igual a 2 vezes 100, então 3 lambda 2 é igual a 200. Agora o 3 que está multiplicando passa para lá dividindo, 200 dividido por 3 vai dar aproximadamente 67, arredondando, né? 67 metros. Então está aqui, esta é a resposta do item B. Descobrir o comprimento de onda na água, tudo bem? Então essa é a única questão que envolve cálculo, as próximas questões são mais de interpretação. Vamos lá. Um professor pediu para seus alunos que explicassem por que um lápis dentro de um copo com água parece estar quebrado, como mostra nessa figura. Então todo mundo já deve ter percebido, não com lápis, né, mas no dia a dia, você coloca uma colher, um copo com água, você percebe a colher curvada, né? Com lápis também fica bem evidente, porque o lápis é mais reto. E aí é o seguinte, o Bruno ele respondeu o seguinte: isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. Está correta a afirmação do Bruno, pessoal? Sim. Então, sempre que a gente se tratar de luz, a velocidade no ar é maior do que na água. Já o Thomas explicou que este fenômeno está relacionado com a alteração de frequência da luz, quando esta muda de meio. Pessoal, a luz, quando muda de um meio para o outro,
ela não muda a frequência, tá? Então essa afirmação está equivocada. Ela não muda a frequência, porque mudar a frequência da luz seria como mudar a sua cor. E a gente não percebe isso, ok? Bom, então o que explica este fenômeno é a refração da luz, é a mudança de velocidade do ar para a água e vice-versa. Outro fenômeno interessante é o seguinte: uma pessoa na Terra pode ver o Sol mesmo quando este ainda se encontra abaixo da linha do horizonte, devido principalmente a um fenômeno da atmosfera. Então, se você percebe aí que o Sol está nascendo, sei lá, 6 horas da manhã, isso quer dizer que o Sol ainda vai nascer, né? O que você está enxergando é a imagem do Sol. O Sol, de fato, ele está um pouco abaixo, tá? Por que isso acontece? Porque você tem a propagação da luz no vácuo, e, exagerando um pouco, imagine que aqui seja a atmosfera, né? Então a luz sai do vácuo e entra numa região que tem ar, tá? Então a velocidade vai diminuir, ok? Então quando a luz chega aqui, bem na fronteira, ela vai sofrer um desvio, né? Se a gente imaginar uma reta normal aqui, a gente vai perceber um certo desvio. Então, quem está no planeta e observar aqui este feixe de luz, vai imaginar que o Sol esteja numa posição, mas na verdade o Sol está em outra. Tá? Então, esse é um fenômeno aí que os astrônomos prestam atenção para não cometerem equívocos, ok? Então, o que explica isso é justamente a refração da luz, tudo bem? E uma terceira situação aqui, vamos fazer a leitura. Ainda hoje no Brasil, alguns índios pescam em rios de águas claras e cristalinas, com lanças pontiagudas, feitas de madeira. Apesar de não saberem que o índice de refração da água é igual a 1,33, eles conhecem, a partir da experiência do seu dia a dia, a lei da refração, ou da sobrevivência da natureza, e por isso conseguem fazer sua pesca. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Você tem um índio, o peixe está aqui, que é o alvo dele, né? Mas acontece que ele vai enxergar um peixe numa posição diferente do que o peixe realmente está. Então, se ele lançar a lança se baseando na imagem do peixe, ele vai errar, tá? Então, ele sempre tem que apontar um pouquinho abaixo do peixe, porque ele sabe que a imagem fica sempre um pouco acima do peixe real, tá? Vamos tentar entender isso do ponto de vista da física. Para você enxergar o peixe, é preciso que o peixe esteja refletindo luz de alguma maneira, tá? Então tem luz do sol aqui, a luz do sol está sendo emitida, parte dessa luz vai chegar no peixe e vai fazer o peixe refletir essa luz, né? E parte da luz que o peixe está refletindo vai chegar aqui nos olhos do índio, ok? Então agora a gente tem que imaginar o caminho contrário, a luz saindo da água e indo para o ar em direção aos olhos do índio, tudo bem? Bom, meu desenho está longe da perfeição aqui, mas a ideia é a seguinte: a luz sai aqui do ponto 4, se propaga aqui em direção à fronteira. Quando chega na fronteira, ela sofre um desvio, né? Ela se afasta da reta normal aqui e atinge os olhos do índio. Então, devido a esse desvio, o índio ele vai imaginar que o peixe está um pouco acima, quando na verdade ele está um pouco abaixo. Então, mesmo não estudando física, os índios eles já têm a experiência do dia a dia, então eles sabem que deve lançar um pouquinho abaixo, ok? Por conta do fenômeno da refração, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham conseguido aí compreender o básico do princípio da refração e que tenham um bom desenvolvimento nos formulários. Bons estudos, eu fico aqui aguardando as respostas de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.